pai, você é selecionado dele. Eu amo muito a minha mãe, você é selecionado dela. Eu amo muito o meu filho, eu amo muito meu tio, você é selecionado dela. Um dia seremos selecionados. E por que nós estamos nesta caminhada? Porque nós acreditamos que no dia daquela seleção, daqueles que forem selecionados, nós faremos parte para o gozo eterno. Jesus continua dizendo no seu sermão profético, dizendo estas palavras, proferindo a sua vida. Aquele que aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus e não se prepara para a volta de Cristo, ele não tem esperança em Cristo. O que nos mantém, meus irmãos, firmes na fé, é a esperança do profético da volta de Cristo. E a Bíblia vai nos dizer pelo próprio Jesus que Ele virá em sua glória com os santos anjos, e Ele sentará no seu trono de glória. Isso significa que a volta de Jesus, a que nós estamos esperando, ainda há duas voltas. Qual que é a primeira volta, pastor? Arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, nos versos 41 ao 42, 43, vai dizer que nós seremos transladados em um abrir e fechar de olhos. Pisca os olhos aí, igreja, todo mundo junto. Eu vou contar até 3, todo mundo vai piscar os olhos. 1, 2, 3. Jesus voltou. E aí? Esta é a primeira volta. Salvos, remidos, separados, aquele que se prepara para a volta dele, subiu. Depois do milênio de Cristo, e aí quem subiu no arrebatamento vai ficar 1000 anos com Cristo. 1000 anos com Cristo. E depois do milênio de Cristo, Ele virá novamente, mas virá como juízo, porque hoje nós temos a misericórdia, hoje nós temos o Novo Testamento do derramamento de sangue de Cristo, que testifica a aliança de Deus para com os homens. E este testamento desta nova aliança, ela só pode ser acontecida por intermédio de Jesus, que Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia vai dizer pelo próprio Senhor Jesus Cristo que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e aí Jesus não virá por misericórdia, Jesus virá por juízo. Estão espalhando um evangelho da graça que já está sem graça, porque só fala que Deus é amor, só mostra que Deus é amor. Deus, Ele é amor, mas Deus não é trouxa não. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Jesus ama o pecado, Jesus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado, não ama a prática. Nós não podemos de maneira alguma julgar quem caiu no pecado ou está na prática do pecado, mas nós temos que fazer o que? Lutar para que o irmão ou a irmã converta do seu mau caminho e volte ao Senhor Jesus Cristo, porque um dia seremos selecionados. E a Bíblia está dizendo
pelo próprio Jesus no versículo de número 32, que todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações estarão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Jesus disse que toda nação estará diante dele. Quando ele disse toda nação, o ímpio que partiu desta terra sem Jesus, naquele grande dia do juízo, ele vai ter que estar diante de Jesus. O ímpio que não quis saber de Deus, naquele grande dia ele vai ter que estar diante do Senhor Jesus e diante dos santos anjos, porque Jesus disse assim: aquele que confessar a mim, eu o confessarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas aquele que negar-se a mim, eu também o negarei diante do Pai e dos santos anjos que estão no céu. Haverá o dia de sermos selecionados. E a Bíblia está dizendo que Jesus, ele próprio diz que vai separar, vai apartar um dos outros, assim como o pastor aparta o bode das ovelhas. Bode anda com ovelha, bode pasta com ovelha, bode bebe a água que a ovelha bebe, mas o pastor conhece quem é bode e quem é ovelha. Jesus conhece quem é bode e quem é ovelha. Qual que é a diferença, pastor, de bode e de ovelha? Muito simples. Jesus disse que as minhas ovelhas, ou as ovelhas, ouvem a voz do seu pastor. E o bode? Ele não está nem aí. O bode, na primeira oportunidade, ele quer atropelar, ele quer passar por cima, ele quer pular cerca, ele quer comer no pasto que não é dele, ele quer beber da água que não é dele. O bode, ele não obedece. A ovelha, você coloca ela no aprisco, a ovelha ela é tão admoestada que um fio de arame em volta segura a ovelha. E para segurar o bode, o que tem que fazer, pastor? Tem que fazer um tanto de gradinho para segurar ele, porque enquanto ele achar lugar dele fugir, passar por baixo, passar por cima e pular, ele passa. O bode não respeita. O bode, ele não anda no alinhamento, mas a ovelha não. A ovelha, ela tem outra grande característica. Qual que é, pastor? A ovelha não anda fora do rebanho, só se ela se perder. É diferente. Ela perdeu no rebanho, às vezes ela ficou dispersa, o rebanho está andando, está pastando, e ela ficou num cantinho ali, e ela perdeu o rebanho de vista. Aí é uma ovelha perdida, porque ela perdeu o rebanho de vista. Mas o bode não. O bode, ele até passa no meio do rebanho, mas ele não permanece. O bode, ele só precisa de oportunidades para estar fora do rebanho. E Jesus, ele faz esta comparação dizendo que assim como o pastor que cria bode, cria ovelhas, ele apartará. Irmãos, eu quero que vocês aprendam comigo aqui dentro da palavra uma coisa que eu vou dizer para vocês. Dentro da palavra está cheio de pregador aí, enchendo a cabeça do povo, falando que não existe pastora, que não existe pastora. Aí nós vamos falar, existiu as pastoras Raquel, existiu a pastora Rebeca, não é assim? Aí sabe o que eles vão falar? Não, mas ela era pastora de bode e ovelha. Espera aí, vamos segurar aqui. Também existiu Zípora, que era pastor, e depois Moisés aprendeu com Zípora, que também foi pastor de ovelhas. Correto? Jesus está falando aqui de quê? Pastor. O que ele está falando? O pastor apartará
dos bodes. Sabe o que a palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias? Deus vai dizer assim: eis que levantarei pastores para apacentar as minhas ovelhas e o meu rebanho, e vocês, ovelhas, são o meu povo. Então quer dizer, sempre Deus comparou o pastor pastoreando como se fosse rebanho de ovelha, criação, e bode também, criação. E o que Deus faz? Ele fala, o próprio Jesus, que o pastor apartará. Então quer dizer, se não tem pastora na Bíblia, também não pode ter pastor na Bíblia, porque o pastor na Bíblia, ele está pastoreando bode e ovelha. Quem está entendendo? Eu vou ter que repetir de novo. Jesus diz, Jesus, Filho de Deus, assim como o pastor vai apartar os bodes das ovelhas, separar. Por que lá em Hebreus 13:17 vai dizer que o pastor ele tem que dar conta da alma para Deus, da vida desta pessoa? Por quê? Porque o povo é rebanho de Deus. O povo que obedece a palavra é ovelha. O povo que não obedece a palavra é bode. Coloca lá para mim. Isso, esse menino está rápido. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Qual que é o versículo abaixo? Onde foi? Não é esse. Coloca para mim no versículo 7, se não me falha a memória, 7, 6 e 7. E olha o que a palavra de Deus vai dizer: o Senhor colocará e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua. Pastor, qual que é o sinal da salvação? Aí. No juízo de Jesus, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes. O que Jesus fala assim: vem meu filho, lá à direita, já pode sair pulando, gritando, cantando, glorificando a Deus, porque está salvo. O que ele fala assim: vem meu filho para a esquerda, você já pode falar: meu Deus, misericórdia, está tudo acabado, porque ali não vai ter mais jeito, ali não vai ter mais como voltar atrás, ali não vai ter como retroceder mais, porque o próprio Jesus disse que ele porá as ovelhas à sua direita, mas bode à esquerda. Há um lugar preparado para mim e para você. Olha o que aqui o Senhor Jesus Cristo vai dizer. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação deste século, presta bem atenção, antes de você existir nesta terra, Deus já tinha preparado o seu lugar. Mas sabe o que acontece? As pessoas, elas têm as suas escolhas. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Deus desenha uma história para uma pessoa, Deus mostra à pessoa o caminho que ela tem que andar, que ela tem que seguir, mas aí depois ela vem e toma uma decisão e toma o caminho errado.
E Deus está sempre levantando homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas ungidas e consagradas por Deus, para te dizer: filho, o caminho está errado, filha, o caminho está errado, converte agora enquanto é tempo, conserta agora enquanto é tempo. Mas a pessoa não está nem aí, ela quer ir, ela quer fazer, ela quer bagunçar, ela quer aprontar. Quem já ouviu aquele provérbio circular assim? De pessoa, quando ela é muito farrista, ela fala assim: eu sou igual bode, porque bode gosta da farra. Quem já ouviu esse provérbio? As pessoas seculares dizendo isso. E é mesmo. Bode gosta de farra, bode gosta de bagunça. Ovelha não, ovelha é mais reservada. Ovelha é obediente. Ovelha não come em qualquer pasto. Bode come em qualquer pasto, ovelha não. Ovelha só come no pasto que o pastor dela colocar ela. Bode não, bode sair caçando fogueira para tudo quanto lá. E está cheio de bodes comendo alimentos que Deus não está dando para ele, alimentando, absorvendo aquilo que não é para ele. E sabe o que Deus está mandando dizer? Larga de ser bode e seja ovelha. Porque para aquele que é ovelha, há um lugar separado, há um lugar reservado, porque um dia seremos selecionados. O que está falando em Hebreus 13:17? Obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma. O que é velar? É cuidar, é zelar, orar, buscar a direção de Deus pelaquela vida, por aquela alma, direcionar ela nos caminhos da palavra de Deus, nos ensinamentos bíblicos. E o que vai dizer? Como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quando é bode, o pastor só vive chorando. O bode pula seco, o bode entra na roça do vizinho, o bode come do pasto do vizinho, o bode traz contenda, o bode traz confusão, o bode gosta da bagunça, o bode gosta da farra. Mas a ovelha, ela é obediente. Ovelha que é ovelha, ela não sai dos caminhos que o pastor colocou ela. Por que Davi, no Salmo 23, ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, ele era tão ovelha, mas tão ovelha, que ele já fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que isso significa? Isso significa que Deus sempre a prepararia locais e lugares, pasto e água para a sua ovelha. Ele sempre a prepararia o alimento, a bebida, a veste, a lã, porque o Senhor é o meu pastor e nada Jesus disse que ele conhece as suas ovelhas. Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 14 de João 10:14 vai dizer: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Sabe o que mais hoje me deixa preocupado? É porque está levantando uma remessa de mercenário que está tirando Jesus e ele próprio se endeusando. Ele é o cara que faz, ele é o cara que pode, ele é o cara que Deus usa só ele, fala só com ele, e ele está esquecendo de Jesus e está se endeusando. Mas Jesus disse que ele é o bom pastor e as suas ovelhas o conhecem. Então nós conhecemos a voz de Jesus, e Jesus está dizendo
dizendo, aqui dentro do versículo que nós lemos em Mateus, capítulo 25, verso 35, ele vai dizer: porque tive fome e deste-me de comer. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Olha o que Jesus vai continuar dizendo no 37, no 36, perdão. Estava nu e vestiste, adoeci e visitaste-me. Estive em prisão e foste me ver. Nesse tribunal, nós seremos julgados segundo as nossas obras. Eu vou te contar um segredo. O crente que aceita Jesus, entrega a vida para Jesus, aí ele chega e fala assim: eu não quero fazer nada, eu não quero fazer nada, eu só quero ir para o culto, ouvir a palavra e pronto, acabou. Ele vai deixar de ser salvo? Não, mas ele vai deixar de ter galardão. Ele vai deixar de ter galardão, porque Jesus disse que ele daria recompensa a cada um conforme tem feito as vossas obras. Está lá, Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e trago comigo o meu galardão, ou as minhas recompensas. E o que ele vai fazer? Ele vai dar a cada um conforme tem feito. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É por isso que Jesus está fazendo aqui uma relação de quem faz obras, porque aqui será o juízo, apartará ovelhas de bodes, salvação, e agora vem recompensa, que é galardão. Então o juízo de Cristo, ele será estabelecido em 3 partes. Qual que é as 3 partes? Salvação, condenação e galardão. Jesus vai julgar em 3 partes. Ele vai julgar o salvo, que está salvo, fez obra, tem galardão. Não fez obra, está apenas salvo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai trazer uma relação de tudo aquilo que nós, ovelhas, que se chama pelo nome do Senhor, podemos fazer e não fizemos. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Aí Jesus vai trazer um grande ensinamento aqui. Qual que é o ensinamento? Versículo 40. Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O que Jesus está ensinando aqui, pastor? O ciclo das bênçãos através dos princípios da honra. Você não entendeu? Vou repetir para você entender. O ciclo das bênçãos do princípio da honra.
E tem muita gente que quer viver uma vida de bênção, mas não consegue. Por quê? Porque ela não aprendeu. Para ela viver uma vida abençoada, ela tem que aprender o ciclo da honra. Por que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 13: dai a honra a quem tem honra, a cada um pagueis o que devais, Tributo a tributo, imposto a imposto, temor a temor, e quem tem honra, honra. Jesus ensina os princípios da honra, e aqui, no dia do juízo, seremos julgados porque Honramos ou não honramos. Quando você fazer bem para alguém, irmãos, não precisa se apresentar. Ah, fulano de tal estava desta forma, fui lá e fiz isso para ciclano. Eu detesto isso. E Jesus também detesta. Por quê? Porque ele disse: aquilo que você faz em oculto, o Pai te honrará publicamente. O que a sua mão direita dá, não precisa da esquerda ficar sabendo. Jesus disse que aquele que se mostra, se apresenta, ele já recebeu a sua honra e sua glória aqui. Mas aquele que busca o Pai em secreto, o Pai O honrará. Tem um versículo, eu não lembro onde está escrito aqui em Mateus, que Jesus vai dizer assim: qualquer que receber a um de vocês na condição de discípulos, Terá galardão de discípulo. e quem nos receber na condição De meu servo, terá galardão de servo. e quem receber a cada um de vocês Na condição de profeta, terá galardão de profeta. e qualquer que dê apenas um copo de água fria a um dos meus pequeninos, Não fizeste a ele, mas fizeste a mim. Aleluia. Jesus ensina os princípios da honra, irmãos. E o que precisa para a igreja, para as ovelhas, viver o ciclo da bênção de Deus? É aprender a honrar. Honrai a Deus sobre todas as coisas. O que é honrar? É amar, é abraçar, é cuidar, é zelar, é servir. Vocês acham, meus irmãos, que eu estou aqui para ser servido? Eu sou muito mais que sirvo do que para ser servido. Jesus, de uma certa feita, ele ensina tanto o princípio da honra, que ele chama os seus 12. E ele coloca uma bacia de água, e ele veste um avental, e ele senta um por um na cadeira e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele vai lavando os pés dos discípulos e pega a toalha e enxuga os pés dos seus discípulos. E Jesus agora chega na vez de Pedro. Pedro dá um pulo para trás e fala: Senhor, eu não sou digno de que lave os meus pés. Jesus falou assim: aquele que eu não lavar os pés dele, ele não tem parte comigo. Pedro falou: já que é assim, então Senhor, joga água na cabeça e me lava todo. Então Jesus falou: não, Quem já tomou banho não precisa de banho. Apenas lavar os pés basta, porque o que quereis que fizesse a vós, façai-vos ao próximo também. Jesus foi o mais que ensinou, meus irmãos, o princípio da honra. E aonde que está, pastor, o princípio da honra? No amor. Jesus disse que o mandamento, ele falou: eis que vos dou um novo mandamento: Amais o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E assim resume toda a lei
e os profetas. Então, as pessoas hoje, os bodes, hoje está assim: eu não vou cumprimentar fulano, porque fulano passou perto de mim com o nariz em pé e não me deu a paz do Senhor. Por que você também está travado, está paralisado, não pode lá estender tua mão, nem cumprimentar o teu irmão? Aí eu vi o irmão fulano de tal e eu fingi que não vi. Que rebanho é esse? Eu não vou para a cara do fulano de tal. Que rebanho é esse? Aonde fulano estiver, eu não coloco os pés. Que rebanho é esse? Quero ver aquele grande dia quando o Senhor Jesus Cristo julgar como rei, como juízo, e ele dizer assim: olha, vem, benditos do meu Pai à direita. E você vai olhar o irmão que você não ia com a cara dele e falar: bicho, rapaz, você também está aqui. E agora eu vou ter que conviver com você eternamente? Conserta agora, crente. Conserta agora, ovelha. Larga esse espírito de bode. Esse espírito de bode deve cair por terra hoje na tua vida em nome de Jesus. Esse espírito explosivo do bode venha cair por terra, porque nós estamos marchando e caminhando para a Nova Jerusalém, aonde o Senhor Jesus Cristo diz: eu estou indo para o meu Pai, mas quando tudo estiver preparado, eu voltarei e buscarei a vós. Aleluia, nós estamos sendo preparados para orar no governo. Haverá um dia, meus irmãos, grave na tua cabeça. Eu quero que você hoje saia desse estudo com esta palavra na sua cabeça. Haverá um dia que seremos selecionados. Aquele grande dia, meus irmãos, vai trazer muita alegria? Vai trazer também decepção. Por quê? Mas eu amava tanto fulano, mas fulano não foi para o meu partido que você foi. Ele não foi para a direita, ele foi para a esquerda. Mas eu não ia com o Beltrânio, ele não foi para a esquerda, ele foi para a direita. Porque Jesus vai julgar conforme as nossas obras. Aqui é julgamento, salvação, condenação e obras. Olha no versículo 41: então dirá também aos que estiverem à sua Esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus. Tem muita gente, tem muito crente enganado aí, achando que o diabo está queimando. Quem aprendeu assim, aprendeu errado, viu? Você está queimando, não. O diabo está se andando na terra. O reino de Satanás está na terra, irmãos. Quando Jesus escreve, manda João escrever a carta ao anjo da igreja de Filadélfia, ele vai dizer assim: sei que vocês têm muita paciência, mas vocês estão aonde está o reino de Satanás. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos entregar. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos abaixar a guarda. Às vezes você não olha, às vezes você não consegue enxergar com os olhos físicos, mas o mundo espiritual, ele é real. Você quer ver uma coisa que o mundo espiritual é tão real? Pega a Bíblia na tua casa e vai ler se daqui 2 minutos você não está abrindo a boca e dando sono. Encosta a Bíblia lá no canto de você e deixa o sono vai embora. Satanás pesando. Não vou deixar ele consultar a palavra de Deus, não vou deixar ele ouvir a voz de Deus, não vou deixar ele ter a visão de Deus, não vou deixar ele ter a revelação de Deus. Aí você coloca no teu coração, preparando: hoje eu vou no culto e vou ouvir a palavra de Deus. Quando vai dando a hora de chegar a hora do culto, o inimigo começa a pesar o coração, começa a colocar angústia no coração, você começa a se sentir apertado, abafado, você começa a se sentir desanimado, aí você já se joga lá no sofá
riscada de uma gargalhada, sabe por quê? Porque você deu o direito de ele vencer sobre você. Eu quero te falar uma coisa: um dia de culto na semana não muda nada na tua vida. A leitura da palavra um dia na semana não muda nada na tua vida. A oração num dia da semana não muda nada na tua vida, mas seja constante, perseverante, e aí você começa a ver a transformação de Deus, aí você começa a ver o agir de Deus, aí você começa a ver a força de Deus. A palavra de Deus disse que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. E o que é o espírito da apostasia? Está aí, nós estamos vendo quantas pessoas que já saíram dos caminhos. Começa assim, irmãos, começa assim, porque quanto mais a gente falta de culto, mais a gente vai perdendo a vontade. Mas enquanto mais a gente vem aos cultos, mais acende aquela vontade. Você quer ver o próximo, aí você já fica ansioso. Agora o próximo culto é terça-feira, o que é que Deus vai falar na terça? Aí o próximo culto é quinta, o que é que Deus vai falar na quinta? Aí o próximo é domingo, o que é que Deus vai... Aí você vai só se alimentando, vai só se enchendo, vai só se renovando, porque a palavra de Deus, ela tem o poder para nos renovar cada manhã. Aí a palavra de Deus está falando pelo próprio Jesus que o lago de fogo, o inferno, ele foi reservado, ele foi feito, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o diabo não quer ir para lá sozinho, não, irmãos. Ele está querendo granjear o máximo possível para ir para lá, para ser destruído com ele. Porque quando você lançar nesse lago de fogo, aí vem a destruição, é a segunda morte. É a segunda morte. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 42: porque tive fome, Jesus falando, e não me destes de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos, não te servimos. Todo aquele que não serve a Deus, todo aquele que não serve a Deus, será lançado no fogo. E Jesus vai responder assim no 45: então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Será eterno, igreja. Aleluia. Haverá um dia que serão selecionados e essa seleção será eterna. Esse selecionamento será eterno, irmãos. Então, se nós queremos buscar recompensa de Deus, não vamos preocupar só pela recompensa desta vida, não, irmãos. Vamos procurar primeiro preocupar em servir a Deus. Porque quando nós servimos a Deus, Ele nos recompensará. quando o pastor fala assim: irmão fulano de tal, pode fazer isso para mim? Vocês acham que eu estou indo com a cara e a coragem de falar assim, sem direção de Deus? Sem orar a Deus antes primeiro? Sem antes Deus colocar no meu coração? Não tem jeito nenhum. E aí, se a pessoa olhar para mim e falar assim: ô pastor, eu não vai dar para mim fazer, não, tudo bem.
mas ele não negou para mim, negou para Jesus. Ele não pode fazer para mim, não pode fazer para Jesus. E quando eu digo, irmão ou irmã, faça isso, faça aquilo, e este irmão, esta irmã vai e faz com bom grado, ela não fez para mim, ela fez para Jesus, porque Jesus disse: quando fizeste a um dos meus pequeninos, não a ele fizeste, mas fizeste a ele. Ele falou: não fizeste ao meu pequenino, mas fizeste a mim. Então, meus irmãos, as pessoas confundem as coisas, sabe por quê? Porque elas olham na ótica humana, mas se você entrar este ano, aleluia, é o ano de ouvirmos a voz de Deus, é o ano de ouvirmos Deus falar. E se você entrar comigo dentro deste propósito, do ano de 2025, de ouvir a voz de Deus, você vai aprender a viver o ciclo da bênção e terá uma vida abençoada. Sabe qual é o maior segredo? É você trabalhar para Deus, indiferentemente da sua situação e sua circunstância, e Deus te recompensará, porque eu não posso te dar galardão. Às vezes a gente pensa assim: meu Deus, mas eu batalho tanto na obra, eu faço tanto na obra, o pastor não reconhece, e reconheço, e agradeço a Deus, e louvo a Deus pela sua vida. Mas a recompensa ela não vem de mim, a recompensa vem do dono desta obra. Esta obra não é minha, eu só administro para Deus, essa obra é de Deus. E chegará o dia da recompensa de Deus. Ele pode nos recompensar neste tempo, nesta terra? Pode, mas a maior recompensa está no dia que nós formos selecionados diante dele, porque ele disse que o galardão está com ele para entregar a cada um conforme tem feito as suas obras. Às vezes você está na rua e encontra uma pessoa, e aquela pessoa às vezes te pede uma esmola. Você olha assim, você talvez fala tanto para julgamento. Às vezes você tem, se você não tiver, tudo bem. Da moeda, dá R$2, R$5, sei lá, R$10 para essa pessoa, vai pegar o dinheiro e vai fumar droga, vai pegar o dinheiro e vai vandalizar. O que ela vai fazer? Você não tem nada a ver. Você fez foi para Deus. Porque tem muitos, meus irmãos, que estão usando para vandalizar, mas muitos verdadeiramente estão enfrentando uma situação difícil, está enfrentando dias maus. Às vezes um pai de família, uma mãe de família desesperada, ela faz de tudo, ou ele faz de tudo para trazer o alimento à mesa do teu filho. E às vezes o Senhor, Ele nos testa, Ele nos testa. E há momento da nossa vida que a nossa bênção está assim, para ser entregue, mas por causa da dureza do nosso coração, não recebemos, porque nós não vivemos o ciclo da honra. O Brasil não conhece o que é honra. Quando o Evangelho entrou no Brasil, há mais de 100 anos atrás, os missionários que vieram dos Estados Unidos, que eram batistas, e depois fundaram a Assembleia e formaram a Assembleia, os assembleianos, é uma das igrejas mais centenárias do Brasil. Eles pregou o batismo do Espírito Santo, eles pregou a salvação, mas o povo focou muito na salvação, no batismo do Espírito Santo, esqueceu da honra. E agora nós vamos aprender, porque Deus colocou isso no meu coração. Ensina a minha igreja a viver o ciclo da honra, porque quando ela aprender a viver o ciclo da honra, eu derramarei nos céus bênçãos sobre bênção sobre a vida de meu povo. A salvação em primeiro lugar, a presença de Deus também, mas a honra também, ela está sincronizada
organizado. Nós temos que buscar a salvação, o batismo com o Espírito Santo e a honra. Não adianta você ser cheio do Espírito Santo e não honrar. Por que Jesus diz assim na palavra: Filho, honra o teu pai e a tua mãe? Honra o teu pai e a tua mãe. Seu pai pode ser a pior espécie, honra ele. Através dele você vê o mundo. Sua mãe pode ser a pior peça, honra ela. Através dela que você vê o mundo. Filho, honra o teu pai e a tua mãe. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios que este é o primeiro mandamento com promessa. Ele vai dizer assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Opa! O que eu aprendo com isso? Ciclo da honra. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e te prolongue os teus dias sobre a face desta terra. Paulo vai dizer: esta palavra, ela traz dois sentidos: sentido físico do filho honrar o pai e a mãe literalmente, e também do rebanho honrar a mãe igreja e o pai que é o nosso Deus que está no céu. E é por isso, meus irmãos, que quando nós aprendemos o ciclo da honra, sabe o que acontece na nossa vida? Nós paramos de murmurar, nós paramos de reclamar, e nós passamos a viver uma vida de gratidão. Grava esta palavra que eu vou te dizer hoje no seu coração. A obediência, ela te gera bênção. A obediência, ela te gera bênção. Só obedece quem sabe honrar. A obediência é honra. Por isso que lá diz: filho, honra o teu pai. É obediência. A obediência, ela gera bênção. Mas a desobediência, ela te traz consequência. Quer ser uma pessoa abençoada? Seja obediente. Quer ser uma pessoa de vitória, de sucesso? Agradece. Tudo que você acontecer na tua vida, agradece a Deus, que cresce. Agradece a Deus que cresce. Eu louvo a Deus por tudo. Eu vou contar aqui um fato aqui bem rapidinho. Eu não gosto de misturar nada com a palavra. Esses dias para trás o meu carro deu um probleminha no motor e está lá. Eu procurei um carro de mecânico, e todas as vezes que eu vou nos mecânicos, Deus fala comigo assim: não é a hora. Eu falei: então tá bom, Senhor, louvado é o teu nome, seja feito conforme a sua vontade. Vocês acham que eu vou ficar reclamando? Ah, meu Deus, porque o Senhor deixou meu carro estragar e eu estou lá? Não. Estou tranquilo. Sabe por quê? Porque eu aprendi que tudo que eu agradeço, Deus traz crescimento. A murmuração, ela te traz provação. Se vocês pegarem esses provérbios que eu estou falando para vocês, a vida de vocês vão ser outra. A murmuração, ela te atrai uma provação. Mas aquele que agradece, tudo cresce na vida dele. Talvez você reclama do arroz e o feijão na mesa, enquanto o outro está caçando comida no lixo. Às vezes você faz greve de fome na sua casa para não comer, porque não tem um pedaço de carne. E o outro tem meses que não
sabe nem o que é o cheiro da carne. Às vezes você reclama, fala assim, mas todo culto eu vou com a mesma roupa, eu vou com a mesma veste. E outros que não tem nem para vestir. Aí eu tenho 5 pares de sapato lá, eu tenho enjoado desse sapato. O outro coitado está andando descalço. Hã? Será que você poderia olhar e falar assim: Senhor, muito obrigado pelos sapatos que eu tenho. Muito obrigado, Senhor. Porque muitos querem ter pelo menos um parzinho desse, não tem. Olha lá no teu guarda-roupa, hoje quando chegar no culto, abre o teu guarda-roupa, olha para dentro dele e fala assim: Senhor, muito obrigado Pelas vestes que eu tenho. Abre a dispensa do teu armário e fala assim: Senhor, muito obrigado pelo mantimento que tem aqui. Começa a agradecer para você ver. Começa, e se você não vai viver algo sobrenatural na tua vida. Agradece que cresce, Jesus. E sempre que você puder fazer o bem, faça sem olhar a quem. Todas as vezes que você puder fazer o bem, faça sem olhar a quem. Amém? Amém. Quem toma posse dessa palavra? Receba ela no teu coração, glorificando o Deus. Amada igreja, nós vamos fazer